A visita chocante de uma menina pobre que transforma a tristeza de um bilionário em esperança. Na metrópole vibrante, onde arranha-céus brilhavam como faróis de um mundo sem fim, Lucas estava encerrado em uma fortaleza de luxo. A vista de sua janela era de tirar o fôlego, mas não havia nada mais difícil do que encarar o reflexo de sua própria tristeza. Desde a morte de sua esposa, o riso e a luz haviam se evaporado de sua vida. Os apartamentos ao redor pulsavam com a energia da vida, mas a solitude de Lucas era um eco ensurdecedor. Superfícies de mármore e objetos de arte caros não podiam suavizar a dor que o sufocava. Ele andava de um lado para o outro. Seus pensamentos eram sombras que o seguiam, lembranças de momentos que pareciam ter acontecido em outra vida. Foi em um dia cinzento de outono que tudo mudou. Uma batida na porta. Uma batida inesperada. Lucas hesitou, um nó na garganta, mas a curiosidade foi mais forte. Ao abrir, se deparou com uma menina, Ana. Seus olhos eram de um profundo castanho, cheios de determinação e esperança. Suas roupas eram simples, mas seu sorriso iluminava o hall luxuoso como uma estrela cadente em uma noite escura. Preciso de ajuda, por favor. Sua voz era uma combinação de urgência e inocência. Lucas, tomado pela surpresa, hesitou. Que ajuda poderia oferecer um bilionário a uma criança de origens humildes? Mas a dor em seu peito fez uma breve pausa. Ele a convidou a entrar, e a presença dela fez o espaço parecer menos opressivo. Ana explicou que estava sozinha, sem lugar para ir, e que um amigo dera a ela o endereço. O endereço de Lucas. Enquanto falava, algo no tom dela o lembrou de sua esposa. Uma memória que feriu profundamente e trouxe um calor inesperado ao seu coração gelado. As palavras de Ana dançavam ao redor dele, envolvendo-o em uma teia de emoções. A conexão que começou a se formar era uma mistura de compaixão e dor. Mas ela também trazia um segredo que poderia transformar a vida de Lucas, de uma vez por todas, conforme os dias iam passando. A presença de Ana se tornava uma constante em seu lar. Ela se sentava em seu sofá de couro, contando histórias de esperança e resiliência que ele nunca soubera que precisava ouvir. As barreiras que Lucas havia erguido para proteger seu coração começaram a ruir sem que ele percebesse. A menina estava curando suas feridas com sua alegria contagiante, mas a sombra do passado ainda pairava, pronta para se revelar. Num dia qualquer, enquanto exploravam um único álbum de fotos, seus olhos se encontraram e, com um trêmulo na voz, Ana mencionou um nome. O mesmo nome que havia marcado a história de Lucas com a tragédia. Sua esposa. O mundo que antes parecia controlado e seguro, agora se tornava um labirinto inquieto. Que isso significava? Por que Ana conhecia sua amada? Uma reviravolta estava prestes a acontecer, e as respostas a estavam à espreita, prontas para ferir mais uma vez. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso
que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão pairava entre Lucas e Ana, as perguntas dançavam nas cabeças de ambos. O que a menina queria dizer? O nome que ecoava no ar se transformou em um peso. O silêncio se ensurdecedor. Ele forçou um sorriso, mas algo dentro dele se partiu. Ana, você conhece minha esposa? A voz dele saiu mais fraca do que esperava. O coração estava acelerado e uma sombra de esperança se misturava ao medo. O que poderia ser essa conexão? Ela hesitou, os olhos grandes refletindo uma mistura de tristeza e um segredo guardado. Sim, eu só não sabia. Ela era a melhor amiga da minha mãe. As palavras dela saíram como uma lufada de ar frio. Lucas sentiu um frio na espinha. De repente, tudo parecia mais profundo, mais complicado. Sua mãe, a voz dele estava trêmula. As memórias começaram a borbulhar na mente, como fotos antigas desbotadas. Ele se recordou de sua esposa rindo, cercada de amigos, incluindo uma mulher que ele não via há anos. A confusão misturava-se à dor. Ela morreu anos atrás, mas eu a conheci por pouco tempo. Ana falou, os olhos transmitindo uma tristeza que era palpável. Ela sempre falava de você, Lucas, sobre o amor que vocês tinham. A revelação começou a inundar Lucas de forma pesada. Uma ligação inesperada com alguém que parecia um raio de sol em sua vida escura. Ele estava dividido, animado e ao mesmo tempo consumido pela dor. Mas como pôde chegar até mim, Ana? O que aconteceu? Uma batida forte na porta interrompeu o monólogo interior de Lucas. O som foi como um trovão em um céu limpo. Ana se sobressaltou e Lucas, complicado, sentiu que algo não estava certo. Ele se virou e cada movimento se sentiu como um passo em um terreno desconhecido. Com a respiração contida, caminhou até a porta, coração disparado. Ao abrir, um homem alto e brusco entrou, suas feições carregadas de raiva. O que você está fazendo? Com a minha filha. A voz dele ressoou e fez ecoar a solidão de Lucas. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ana, vamos embora. A ordem soou forçada e partes do quebra-cabeça começaram a se unir, mas não da forma que Lucas esperava. Ana hesitou, um pingo de medo nos olhos. Mas pai, por favor. Mas o homem não estava ouvindo. Ele a puxou com brutalidade e num segundo, o brilho da esperança virou um pesadelo. Não, não a lese, Lucas gritou, mas a situação fugia do seu controle. Ele se lançou para frente e um impulso de proteger a menina tomou conta. O homem parou, os olhos frios, examinando Lucas. Você não sabe com quem está lidando. Não seja um herói agora. Ele empurrou Ana para trás, como um objeto, e o olhar dela estava cheio de confusão e dor. Uma nova onda de emoções provocou Lucas. O que estava acontecendo? Quem era esse homem? Ele nunca imaginou que a breve conexão que teve com Ana pudesse se entrelaçar com algo tão sombrio. O choque o deixou sem palavras, absorvendo a gravidade do momento. Ana olhou para Lucas, um pedido silencioso em seus olhos. Ele teve que agir, agora. Ao mesmo tempo, um pânico carregado de amor e proteção se inflamou dentro dele. Mas o homem, com uma expressão de triunfo crua, sussurrou por cima do ombro. Você não faz ideia da verdade sobre ela.
está prestes a descobrir. A porta se fechou com um estrondo, e um eco de incerteza se estabeleceu no ar. Lucas ficou ali, paralisado. A situação, que antes parecia um raio de luz, agora tinha o gosto amargo da traição. O que ele realmente sabia sobre Ana? E o que essa verdade revelada significaria para o futuro? Uma sombra começou a se formar ao seu redor. E a única certeza agora era que tudo o que ele acreditava estaria prestes a desmoronar. Lucas ficou paralisado, a sensação do momento encapsulada em um eco devastador. O homem havia levado Ana embora, e com isso um mundo inteiro desmoronava à sua volta. A porta se fechou com um estrondo, e tudo o que restou de esperança se desfez em dúvidas. O que havia acontecido? As palavras do homem reverberavam em sua mente. Você não sabe com quem está lidando. O que significava aquilo? Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele se sentia impotente, uma ferida em seu peito, sugerindo que algo estava prestes a se revelar. Cautelosamente, ele se afastou da porta e olhou ao redor, buscando um indício do que acabara de acontecer. O silêncio na sala era opressivo e a sensação de urgência pesava em seu peito. Então, seus olhos pousaram sobre o envelope que caíra do bolso de Ana. Agora esquecido no chão, com as mãos tremendo, ele se agachou e pegou o envelope amarelado. O toque familiar o fez sentir um arrepio. Sem hesitar, ele rasgou a parte de cima. Dentro havia uma carta dobrada meticulosamente. As palavras escritas à mão pareciam vibrar com a energia de sua descoberta. O coração acelerado começou a ler em voz baixa. Querida Ana, se você estiver lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Você sempre foi a luz da minha vida. E eu lutarei por você aonde quer que eu vá. O homem que busca te levar é seu pai, mas a verdade é que ele não é seu pai biológico. Você nasceu de amor, entrelaçada com dor, e ele não lhe conta a verdade. Tenha coragem. Nunca se esqueça de quem você realmente é. Tua mãe, Clara. As palavras lhe cortaram o ar. O impacto da revelação era como um relâmpago. Trazia à tona um mar de emoções. Raiva, tristeza, confusão. Lucas mal conseguiu processar quem era Clara. Mas a conexão era agora inegável. Ele se lembrou daquelas histórias antigas que sua esposa sempre contava, seus olhos brilhando enquanto falava de experiências e segredos do passado. Clara sempre foi uma figura nebulosa, mencionada apenas em sussurros entre risadas. Uma verdade devastadora se formava. Diante dele, Ana não era apenas uma sobrevivente à deriva. Ela era ligada diretamente ao seu coração. A lembrança da esposa se espalhou pela mente de Lucas como uma chama, e a dor se transformou em um impulso que ele não podia ignorar. Ele precisava encontrar Ana. Precisava proteger a menina que parecia ser moldada dos fragmentos de seu próprio amor perdido. O eco do soco que dera contra a porta ainda ressoava em seu espírito. Ele não tinha tempo a perder. Um novo sentido de determinação. Ele pegou o paletó e saiu em direção ao elevador. A porta se abriu com um ruído de metal e, antes que ela fechasse, Lucas ouviu uma conversa no saguão. Você tem certeza que a criança está com ele? Uma voz grave e conhecida questionou. Era o pai de Ana. Ameaçador e implacável. Ela não pode saber da verdade. Temos que agir rápido. A adrenalina tomou conta de Lucas.
Ele estava a poucos passos de descobrir uma trama maior do que imaginara, que poderia não só colocar Ana em perigo, mas também revelar segredos que poderiam destruí-lo. Ele não podia deixá-los escapar. Com a sensação de um destino nas mãos, Lucas se lançou para a saída, seus sentidos se aguçando. No fundo, uma verdade estava prestes a ser desenterrada, e sua luta estava apenas começando. Enquanto corria, uma sombra se formava em sua mente. O que mais havia na história de Ana? E mais importante, quem realmente era o homem que a levava? Tudo estava prestes a mudar, e a única certeza que Lucas tinha era que a verdade poderia ser tão devastadora quanto necessária. Lucas saiu correndo do prédio, sua mente um turbilhão. As palavras da carta queimavam em seu coração. A verdade sobre Ana. O que isso significava? Sua determinação o impulsionava para frente, cada passo mais veloz que o anterior. Ele precisava encontrá-la. No saguão, o caos reinava. O pai de Ana e seus capangas pareciam discutir com um grupo de homens. A tensão era palpável. Lucas parou, pressionou-se contra a parede. O que estava acontecendo? Olhou com atenção e foi então que ouviu. Ninguém pode saber que ela sobreviveu, disse um dos homens com um olhar severo. Então, Lucas sentiu o pânico subir. Sobreviveu? Sobreviveu a quê? As perguntas ecoavam na sua mente como ondas de um mar agitado. Ele precisava de respostas. Tentando se acalmar, Lucas recuou um passo e, sem querer, esbarrou em um vaso. O barulho ressoou e todos se viraram. Ele estava exposto. O coração acelerado, Lucas se viu cercado. Era agora ou nunca. Ele avançou, decidido a descobrir tudo. Você não deveria estar aqui, gritou o pai de Ana, os olhos com raiva e desespero. Suma antes que eu chame a polícia. Eu não vou a lugar nenhum, Lucas respondeu, sentindo a adrenalina tomar conta. Ana precisa de mim. Não diga o nome dela. O homem avançou, empurrando Lucas contra a parede. Você não tem ideia do que está lidando. Foi nesse momento que a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados invadiu o saguão. E a atmosfera mudou instantaneamente. A multidão começou a murmurar. E Lucas conseguiu ver os rostos dos homens. Eles não estavam lá para vingar. Estamos atrás da menina. Um deles declarou, o olhar fixo, como se ele soubesse exatamente quem era Ana. Você não vai tocar nela, Lucas gritou. Mas a voz dele estava se quebrando. A situação foi de um confronto direto a um jogo de gato e rato. E Lucas sentiu o desespero crescer. Ela já sabe demais, disse o homem, sorrindo de forma sinistra. E você, Lucas, vai ter que escolher um lado. Ou você se junta a nós, ou a história de Ana termina aqui. O mundo em volta dele ficou em câmera lenta. Era como se tudo o que ele sabia estivesse prestes a desmoronar. O pai de Ana segurou o braço de Lucas, a raiva no rosto dele mudando para uma súplica. Você não tem ideia do perigo que ela corre. Lucas piscou, rapidamente tentando entender o que realmente estava acontecendo. A revelação de que Ana tinha um passado ligado à tragédia da sua esposa agora se tornava uma sombra que cercava a realidade. Quem eram aqueles homens? Assim que falarmos com ela, você pode ir. O homem de olhar severo se aproximou, intenso. Mas se você interferir, não se esqueça, a vida dela pode ser o preço. E nesse momento, o coração de Lucas azedou. O que ele realmente saberia sobre Ana? Ele olhou em volta. As expressões das pessoas na sala desenhando uma cena aterrorizante.
como se estivessem assistindo a um filme e ele era o protagonista. Então, antes que Lucas pudesse formular qualquer ideia, ouviu um grito. O som cortou o ar como uma lâmina. Ana. Ele se virou a tempo de ver a porta se abrir novamente, e ela estava ali pálida, com olhos arregalados. Não a machuquem, sua voz ecoou, e Lucas sentiu um frio na espinha. Era uma imagem congelada. Ana dividida entre ele e os homens ameaçadores. O que ela realmente sabia? A resposta estava a poucos passos de distância, e o choque que acendia nas veias de Lucas estava prestes a explodir. Tudo bem, Ana, ele disse, tentando controlar a própria voz. Mas as palavras soaram vazias. O desespero estava em alta, e dois mundos colidiam diante dele. O que se desenrolava agora mudaria tudo. A verdade estava prestes a emergir das sombras. E, sem saber, todo o passado, presente e futuro convergiam para um único momento. Quem são vocês? Ana perguntou. E todo o saguão pareceu parar. Os homens recuaram um passo, como se o questionamento dela fosse um raio que iluminou a escuridão. O silêncio se estendeu. Até que um dos homens finalmente respondeu. Você é muito mais importante do que imagina, Ana. E agora? A verdade não pode ser escondida por mais tempo. O choque se transformou em um peso no peito de Lucas. Ele não tinha ideia do que esperar. Tudo parecia possível agora. A única certeza era que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Quem são vocês? Ana perguntou. E todo o saguão pareceu parar. A tensão era palpável. Os homens se entreolharam e por um instante estavam em um impasse. O olhar do homem severo se suavizou quando fixou os olhos em Ana. Era como se algo dentro dele estivesse prestes a se quebrar. Você não deve saber disso, Ana. É perigoso, ele respondeu, mas havia um tremor em sua voz. Lucas se sentiu imediatamente inquieto, como se aquele homem estivesse prestes a despejar uma verdade que poderia desmoronar tudo em silêncios pesados. A verdade não pode ser escondida por mais tempo, disse o homem, que parecia ser o líder do grupo. Ele se aproximou de Ana, mas Lucas se colocou entre eles, a adrenalina pulsando em suas veias. Fique longe dela, ele gritou, seu coração batendo forte. Era um impulso protetor, mas também carregava medo. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Ana olhou para Lucas, depois para o homem, e antes que alguém pudesse reagir, ela gritou, parem, eu sei quem sou. As palavras dela atravessaram a sala como um soco na boca do estômago. A revelação fez os homens hesitarem. Lucas engoliu em seco, confuso. O que ela queria dizer? Ana continuou, a voz forte e decidida. Minha mãe, Clara. Ela é Clara. Ela falou sobre vocês. O silêncio se estirou como um fio fino prestes a romper. O que Ana sabia? O homem mais severo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele e os outros pareciam em choque. Isso não é possível, murmurou um deles. Lucas olhou para Ana, o coração disparando. A sala estava cheia de tensão, como se o ar estivesse carregado com segredos que estavam prestes a explodir. Você é minha filha, o homem gritou, agora com a voz alterada. Aquelas palavras caíram como uma bomba em meio à discussão. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desabar. O que estava acontecendo?
Desejava que a realidade fosse diferente. Mas aquilo era um terremoto emocional. Seu pai? Ana perguntou, a voz trêmula, a confusão dançando em seus olhos. O homem hesitou. Lucas podia ver a luta dentro dele, a dúvida, a raiva e, por fim, a determinação emergindo. Eu fiz o que era necessário para te proteger, ele respondeu, as palavras gélidas. Você não percebe a gravidade da situação. Ana recuou, a ferida exposta pela verdade impactante. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Então você me escondeu. Eu sou uma fugitiva. A vida de todos ali ficou repleta de novas perguntas. Lucas estava paralisado. O calor da sua proteção se convertia em um frio cortante. O que tudo isso, na verdade, significava? O homem parecia mais um espectro do que um pai real, e agora fazia Lucas ter que repensar tudo em que havia acreditado sobre Ana. Você precisa saber a verdade, Ana. Não são apenas homens que estão depois de você. É muito mais complicado. Sua vida está em perigo. O tom desesperado do pai dela subiu e desceu na sala como uma onda que não cessava. E antes que alguém pudesse agir, uma sirene ecoou do lado de fora. O som cortava o ar, cheio de urgência, trazendo uma sensação de iminente calamidade. Os homens se entreolharam e uma expressão de pânico se espalhou pelos rostos deles. Eles estão aqui, rápido! Gritou o homem, puxando Ana para junto de si, mas Lucas não ia deixá-los levá-la. Ele se lançou em direção a eles, mas a cabeça começava a girar. Então, no meio do caos, outra porta foi arrombada. Um grupo de homens armados, instituições desconhecidas, e todos pularam na sala em busca de respostas. A menina! Pegue a menina! A confusão reinava. Lucas ficou preso entre a possibilidade de salvar Ana e a realidade esmagadora que agora a cercava. Ele se virou para Ana, a verdade balançando entre eles. O que realmente estava vendo? Ele sentiu um nó na garganta. Não! Vamos sair daqui! Ele gritou. Mas assim que se movimentou, Ana olhou nos olhos dele com desespero. O reconhecimento brilhava, mas havia algo mais. Um segredo que passava entre os dois, que não tinham palavras. Então, uma explosão de luz e fumaça tomou conta do saguão, e tudo o que Lucas conhecia foi engolido em um turbilhão. O que era real foi para as sombras, deixando apenas ecos de urgência. O que viria a seguir? A resposta pairava no ar quente e carregado, e Lucas sabia que a luta estava apenas começando. Ana olhou assustada, e a sala toda parecia prender a respiração. O homem que se apresentara como seu pai acabara de soltar uma bomba em forma de confissão. Lucas sentiu o coração disparar. Tudo estava prestes a mudar de novo. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a voz trêmula, mas com a bravura de quem precisa saber a verdade. Lucas a encarou. O desespero se misturava ao desejo de protegê-la, mas ninguém mais parecia em controle. O homem ameaçador, que tinha uma raiva latente evaporando a esperança, girou os olhos para ela. A verdade que você não pode aceitar. Você não foi apenas mantida em segredo. Sua vida sempre esteve em risco, ele disse, enquanto seus homens se moviam como sombras ao redor.
prontos para atacar a qualquer momento. Risco? Por quê? Ana estava dinâmica. O seu medo agora transformado em coragem. Lucas admirou isso nela, mas seu pensamento estava longe. Ele precisava proteger Ana. Precisava descobrir mais. Nós nunca podíamos deixá-la saber. Ela não pode saber que seu destino foi traçado desde o nascimento. O homem foi cortado por uma explosão fora do prédio. Como se o tempo tivesse finalmente desmoronado ao redor deles. O choque fez todos se virar, mas Lucas não se deixou abalar. A fumaça começou a entrar pela sala, e com isso, tudo parecia se transformar em um pesadelo. Gritos ecoaram do lado de fora, e o ambiente se transformou em caos. Lucas, numa fração de segundo, olhou para Ana. Ele sabia que não podia perder mais uma chance de a proteger. Vem, Ana, gritou Lucas, agarrando a mão dela. O homem tentou impedir, mas Lucas não hesitou. Ele puxou Ana e, em meio à fumaça e aos gritos, correram em direção aos fundos do saguão, seguindo o instinto. Mas então, em um redemoinho de fumaça e caos, tudo mudou. Lucas e Ana se viraram e, de repente, o grupo rival apareceu. Homens armados, determinados, com ferocidade em seus olhares. Lucas sentiu o pânico crescer. Ana se virou para ele, confusa. Quem são eles? Seu olhar pedia respostas, um foco carente de certeza. Ele precisava responder, mas o que ele diria? Que os dois estavam no meio de uma guerra que eles mal entendiam. Antes que pudesse reagir, um dos homens atirou para cima, e a balança da vida e da morte tinha mudado outra vez. O barulho do disparo ecoou, mas não foi isso que pegou Lucas de surpresa. Foi o estrondo da porta do fundo se abrindo violentamente e uma figura saindo de sua penumbra. Clara. Era ela. Lucas ficou paralisado. Como era possível? Ele viu a mulher que havia perdido tão tragicamente. Mas o que fazia ali? Estava viva? A respiração de Ana parou, e o olhar dela se transformou em choque. Clara! O homem gritou. A raiva flutuou em seu tom. Ele se virou, pesado, tentando compreender a presença daquela mulher. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para proteger a Ana. Clara respondeu, e suas palavras tinham um peso que cortava o ar. O clima antes feroz agora ficou tenso. Mas o que acontecia agora? Lucas estava em seu próprio inferno. Ele nunca imaginou que Clara pudesse reaparecer assim, no meio desse caos. A reviravolta desafiava todas as lógicas. Ana estava ao lado dele, os dois em choque. Num instante, Clara olhou para Lucas, e entre eles, uma conexão se acendeu. Fui forçada a me esconder por culpa dele. Ela apontou para o homem, que encarava Clara com desespero e fúria. Mas a verdade precisa ser ouvida. O pai de Ana gritou, desesperado. Você não entende? A vida dela depende disso. O coração de Lucas já não sabia como se sentir. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu grave. Ana estava perto dele ansiosa, buscando qualquer semblante de certeza. A sala estava cheia de gritos, confusão e uma revelação que mudava tudo. Eu sou a única que pode protegê-la. Clara falou com a determinação de quem carrega um mundo nos ombros. Ana, você deve escapar. Eles têm um plano. O homem interrompeu, furioso. Chega! Ninguém vai escapar.
e antes que pudesse reagir, uma nova explosão fez a sala tremer. As luzes piscaram e o caos reiniciou. A figura familiar de Clara foi tragicamente envolta na fumaça, e Lucas a viu se distanciar em meio à confusão, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Ele não podia perder mais uma chance. E então, pendendo entre a percepção e a confiança, a verdade estava prestes a despedaçar tudo o que conhecia. O que realmente era Clara, e mais importante, quem realmente era Ana, enquanto a fumaça dançava à sua volta e os ecos de um futuro incerto se desenhavam. Lucas se questionou se aquele é o fim ou o verdadeiro começo de tudo. Ana olhou assustada, e a sala toda parecia prender a respiração. O homem que se apresentara como seu pai acabara de soltar uma bomba em forma de confissão. Lucas sentiu o coração disparar. Tudo estava prestes a mudar de novo. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a voz trêmula, mas com a bravura de quem precisa saber a verdade. Lucas a encarou. O desespero se misturava ao desejo de protegê-la, mas ninguém mais parecia em controle. O homem ameaçador, que tinha uma raiva latente, evaporando a esperança, girou os olhos para ela. A verdade que você não pode aceitar. Você não foi apenas mantida em segredo. Sua vida sempre esteve em risco, ele disse, enquanto seus homens se moviam como sombras ao redor, prontos para atacar a qualquer momento. Risco? Por quê? Ana estava dinâmica, o seu medo agora transformado em coragem. Lucas admirou isso nela, mas seu pensamento estava longe. Ele precisava proteger Ana. Precisava descobrir mais. Nós nunca podíamos deixá-la saber. Ela não pode saber que seu destino foi traçado desde o nascimento. O homem foi cortado por uma explosão fora do prédio. Como se o tempo tivesse finalmente desmoronado ao redor deles. O choque fez todos se virar, mas Lucas não se deixou abalar. A fumaça começou a entrar pela sala, e com isso tudo parecia se transformar em um pesadelo. Gritos ecoaram do lado de fora, e o ambiente se transformou em caos. Lucas, numa fração de segundo, olhou para Ana. Ele sabia que não podia perder mais uma chance de a proteger. Vem, Ana! Gritou Lucas, agarrando a mão dela. O homem tentou impedir, mas Lucas não hesitou. Ele puxou Ana e, em meio à fumaça e aos gritos, correram em direção aos fundos do saguão, seguindo o instinto. Mas então, em um redemoinho de fumaça e caos, tudo mudou. Lucas e Ana se viraram e, de repente, o grupo rival apareceu. Homens armados, determinados, com ferocidade em seus olhares. Lucas sentiu o pânico crescer. Ana se virou para ele, confusa. Quem são eles? Seu olhar pedia respostas, um foco carente de certeza. Ele precisava responder. Mas o que ele diria? Que os dois estavam no meio de uma guerra que eles mal entendiam. Antes que pudesse reagir, um dos homens atirou para cima e a balança da vida e da morte tinha mudado outra vez. O barulho do disparo ecoou, mas não foi isso que pegou Lucas de surpresa. Foi o estrondo da porta do fundo se abrindo violentamente e uma figura saindo de sua penumbra. Clara, era ela. Lucas ficou paralisado. Como era possível? Ele viu a mulher que havia perdido tão tragicamente. Mas o que fazia ali? Estava viva.
A respiração de Ana parou e o olhar dela se transformou em choque. Clara, o homem gritou. A raiva flutuou em seu tom. Ele se virou, pesado, tentando compreender a presença daquela mulher. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para proteger a Ana. Clara respondeu, e suas palavras tinham um peso que cortava o ar. O clima, antes feroz, agora ficou tenso. Mas o que acontecia? Agora, Lucas estava em seu próprio inferno. Ele nunca imaginou que Clara pudesse reaparecer assim, no meio desse caos. A reviravolta desafiava todas as lógicas. Ana estava ao lado dele, os dois em choque. Num instante, Clara olhou para Lucas, e entre eles, uma conexão se acendeu. Fui forçada a me esconder por culpa dele, apontou para o homem, que encarava Clara com desespero e fúria. Mas a verdade precisa ser ouvida. O pai de Ana gritou, desesperado. Você não entende. A vida dela depende disso. O coração de Lucas já não sabia como se sentir. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu grave. Ana estava perto dele, ansiosa, buscando qualquer semblante de certeza. A sala estava cheia de gritos, confusão e uma revelação que mudava tudo. Eu sou a única que pode protegê-la. Clara falou com a determinação de quem carrega um mundo nos ombros. Ana, você deve escapar. Eles têm um plano. O homem interrompeu, furioso. Chega! Ninguém vai escapar. E antes que pudesse reagir, uma nova explosão fez a sala tremer. As luzes piscaram e o caos reiniciou. A figura familiar de Clara foi tragicamente envolta na fumaça, e Lucas a viu se distanciar em meio à confusão. Mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando, ele não podia perder mais uma chance. E então, pendendo entre a percepção e a confiança, a verdade estava prestes a despedaçar tudo o que conhecia. O que realmente era Clara. E mais importante, quem realmente era Ana. Enquanto a fumaça dançava à sua volta e os ecos de um futuro incerto se desenhavam, Lucas se questionou se aquele era o fim ou o verdadeiro começo de tudo. De repente, um grito cortou o ar, e Lucas se virou. Uma figura, uma mulher, apareceu em meio à confusão. Era Mariana, a ex-melhor amiga de sua esposa, uma mulher que ele nem sabia que ainda estava na cidade. E ela segurava a mão de um homem que Lucas imediatamente reconheceu. Seu próprio irmão, Gabriel. O choque foi como um soco no estômago. Ana! Gritou Mariana, correndo até a menina com uma expressão de desespero. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo atrás de você. Mas quem são eles? Ana perguntou, com lágrimas nos olhos. Lucas ainda estava paralisado pela presença de Gabriel. O irmão que ele não via há anos, que havia desaparecido sem deixar. Gabriel olhou para Lucas, e naquele olhar, Lucas leu culpa, medo e alguma coisa a mais. Algo que não conseguia decifrar. O que você está fazendo aqui, Gabriel? Lucas conseguiu perguntar, a raiva fervendo em seu peito. Onde você esteve? É complicado, Gabriel disse, sua voz tremendo. Eu fui forçado a me afastar. Mas agora precisamos da sua ajuda. A verdade sobre Ana vai mudar tudo. E nesse momento,
Uma nova verdade caiu sobre Lucas como um manto pesado. O que ele não sabia sobre sua família? O que mais poderia ser escondido? Ele olhou para Ana e então para Clara, em busca de algum indício de que tudo faria sentido. Mas tudo o que viu foi confusão e dor. As explosões continuavam. E Lucas sentiu que a estrutura de suas certezas começava a desmoronar. Algo muito maior estava em jogo. O que era essa verdade? E quem realmente era Ana, que parecia tão ligada à sua história? A tensão naquele espaço era insuportável. E a única certeza no meio do caos era que eles não estavam a salvo. E mais uma vez, tudo o que Lucas pensou saber estava prestes a ser revelado de uma maneira que nem ele poderia imaginar. O tumulto que antes parecia distante, agora se concretizava em gritos e barulhos ensurdecedores. Lucas mal teve tempo de processar as palavras de Clara. Eles estão vindo atrás de você. A urgência na voz dela ressoava como um alerta. A fumaça espessa envolvia todos e ele se viu puxando Ana, tentando manter a calma em meio à tempestade. Ana, precisamos sair já. Ele puxou a mão dela, mantendo um olhar firme nos olhos ansiosos da menina. As emoções estavam à flor da pele e tudo ao redor parecia girar rapidamente. Mas antes que pudessem avançar, os homens da porta se viraram para Clara, seus olhares cheios de fúria e confusão. Você deveria ter ficado fora disso. O homem de discurso poderoso disparou, enquanto um dos capangas se aproximava, armado, o olhar fixo em Clara. O momento parecia trancado em uma esfera de tensão. Não deixe que eles a levem! Lucas gritou. O grito ecoou, reverberando contra as paredes do saguão. Mas uma nova figura, mais imponente, surgiu. Era um homem alto, vestindo um terno escuro que irradiava autoridade e desprezo. Ele olhou para cada um deles e a sala silenciou. É isso que você quer, Lucas? O homem falou com um tom gelado, como se fosse uma faca cortando o ar. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele não fazia ideia de quem era, mas sabia que cada palavra daquela pessoa tinha o poder de mudar tudo. Você está prestes a jogar com a vida de muitos. Quem são você e por que você está atrás dela? Lucas gritou, já prestes a explodir. A raiva pulsava em suas veias. Este homem tinha a cara de quem sabia que podia fazer o que quisesse, sem se preocupar com as consequências. O homem sorriu de forma maliciosa. Você nunca soube, não é? Todo mundo aqui tem suas pedras mais pesadas. Ele riu, um riso seco e cruel. Ana não é quem você pensa que é. E quem você achará que é, pode muito bem ser seu fim. Naquele instante, tudo o que Lucas acreditava começou a desmoronar. Ele olhou para Ana, vendo seu rosto agora embaçado pela incerteza. O peso daquela revelação ainda pairava no ar. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, a voz trêmula. Nesse momento, Alberto, o homem que se dizia pai de Ana, se agachou, a face enrugada pelo desespero. Por favor, fique longe dela. Você não sabe o que realmente ela é. O desespero no olhar dele era uma mensagem silenciosa de que havia algo muito mais sombrio acontecendo. Chega!
Clara gritou, colocando-se entre Lucas e Alberto. Você não pode fazer isso. Ana merece saber a verdade deles. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem do terno escuro avançou e, num movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso. Esta é a última chance de vocês. Vamos voltar ao que era antes. Desista ou se prepare para perder tudo. Uma luz pulsante iluminou o ambiente e o coração de Lucas quase parou. De repente, Ana começou a tremer. O que está acontecendo? Ela olhou para Lucas, medo estampado em seu olhar. O mundo ao redor parecia desmoronar como um castelo de cartas. O homem então, em um gesto brutal, apertou um botão. O chão vibrou. Um tremor percorreu as paredes e uma explosão de vidro fez com que todos se jogassem ao chão. Um barulho ensurdecedor ecoou, como se o céu estivesse desabando. Nesse ponto, tudo que Lucas conhecia se desfez. Naquele caos, ele viu uma sombra escapando. Era Clara, com um olhar fixo em Lucas. Proteja-a! Ela gritou. E nesse momento, ele percebeu que o que mais amava estava começando a se perder. A intensidade do momento era palpável. Clara! Lucas gritou em desespero. Mas com a explosão, as portas foram arrombadas e o fluxo de pessoas saiu em disparada. No medo, Ana segurou firmemente a mão de Lucas e ele garantiu que ela não o soltasse. Precisavam escapar, mas, enquanto eles corriam para fora, o homem de terno escuro estava bem atrás deles, com um sorriso satisfeito. Isso ainda não acabou, ele gritava, e as palavras reverberaram na mente de Lucas como um eco perverso. O que estava por vir era muito pior do que ele imaginava. E na confusão, uma nova verdade estava prestes a ser desvelada. Lucas não sabia com quem estava lidando. Não sabia o que Ana realmente representava e que tudo o que acreditava ser seguro estava prestes a desmoronar de uma maneira doída. O futuro deles nunca seria o mesmo. E enquanto eles avançavam para o desconhecido, uma certeza estava clara. A luta estava apenas começando. O tumulto que antes parecia distante agora se concretizava em gritos e barulhos ensurdecedores. Lucas mal teve tempo de processar as palavras de Clara. Eles estão vindo atrás de você. A urgência na voz dela ressoava como um alerta. A fumaça espessa envolvia todos, e ele se viu puxando Ana, tentando manter a calma em meio à tempestade. Ana, precisamos sair já. Ele puxou a mão dela, mantendo um olhar firme nos olhos ansiosos da menina. As emoções estavam à flor da pele, e tudo ao redor parecia girar rapidamente. Mas antes que pudessem avançar, os homens na porta se viraram para Clara, seus olhares cheios de fúria e confusão. Você deveria ter ficado fora disso. O homem de discurso poderoso disparou, enquanto um dos capandas se aproximava, armado, o olhar fixo em Clara. O momento parecia trancado em uma esfera de tensão. Não deixe que eles a levem, Lucas gritou. O grito ecoou, reverberando contra as paredes do saguão. Mas uma nova figura, mais imponente, surgiu. Era um homem alto, vestindo um terno escuro que irradiava autoridade e desprezo. Ele olhou para cada um deles e a sala silenciou.
É isso que você quer, Lucas? O homem falou com um tom gelado, como se fosse uma faca cortando. Oá! Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele não fazia ideia de quem era, mas sabia que cada palavra daquela pessoa tinha o poder de mudar tudo. Você está prestes a jogar com a vida de muitos. Quem é você? E por que está atrás dela? Lucas gritou, já prestes a explodir. A raiva pulsava em suas veias. Este homem tinha a cara de quem sabia que podia fazer o que quisesse, sem se preocupar com as consequências. O homem sorriu de forma maliciosa. Você nunca soube, não é? Todo mundo aqui tem suas pedras mais pesadas. Ele riu, um riso seco e cruel. Ana não é quem você pensa que é. E quem você achará que é, pode muito bem ser o seu fim. A desmoronar. Ele olhou para Ana, vendo seu rosto, agora embaçado pela incerteza. O peso daquela revelação ainda pairava no ar. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, a voz trêmula. Nesse momento, Alberto, o homem que se dizia pai de Ana, se agachou, a face enrugada pelo desespero. Por favor, fique longe dela. Você não sabe o que realmente ela é. O desespero no olhar dele era uma mensagem silenciosa de que havia algo muito mais sombrio acontecendo. Chega! Clara gritou, colocando-se entre Lucas e Alberto. Você não pode fazer isso. Ana merece saber a verdade. E nesse momento, algo ferveu dentro de Lucas. Ele não podia mais permitir que essa sala e todo esse medo controlasse a vida deles. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem do terno escuro avançou e, num movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso. Esta é a última chance de vocês. Vamos voltar ao que era antes. Desista ou se prepare para perder tudo. Uma luz pulsante iluminou o ambiente e o coração de Lucas quase parou. De repente, Ana começou a tremer. O que está acontecendo? Ela olhou para Lucas, medo estampado em seu olhar. O mundo ao redor parecia desmoronar como um castelo de cartas. O homem, então, em um gesto brutal, apertou um botão. O chão vibrou. Um tremor percorreu as paredes. E uma explosão de vidro fez com que todos se jogassem ao chão. Um barulho ensurdecedor ecoou, como se o céu estivesse desabando. E nesse ponto, tudo o que Lucas conhecia se desfez. Naquele caos, ele viu uma sombra escapando. Era Clara, com um olhar fixo em Lucas. Proteja-a! Ela gritou. E nesse momento ele percebeu que o que o mais amava estava começando a se perder. A intensidade do momento era palpável. Clara! Lucas gritou em desespero. Mas com a explosão, as portas foram arrombadas e o fluxo de pessoas saiu em disparada. No medo, Ana segurou firmemente a mão de Lucas e ele garantiu que ela não o soltasse. Precisavam escapar. Mas enquanto eles corriam para fora, o homem de terno escuro estava bem atrás deles, com um sorriso satisfeito. Isso ainda não acabou. Ele gritava, e as palavras reverberaram na mente de Lucas como um eco perverso. O que estava por vir era muito pior do que ele imaginava. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era Mariana, a ex-melhor, amiga de sua esposa. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem que Lucas reconheceu imediatamente. Gabriel, seu irmão. O choque foi como um soco no estômago. Ana, precisamos sair.
Mariana gritou, seu olhar fixo na menina. Você está em perigo. Mariana, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, atordoado. Ele não via a mulher há anos, e a surpresa o desarmou. Mas a urgência do momento não permitiu muita reflexão. Gabriel o encarou, e em seus olhos havia uma mistura de culpa e um pedido silencioso. Algo estava errado. Lucas, temos que conversar. Não agora, mas depois, Gabriel disse. Mas a pressão do momento não permitiu mais explicações. Eles estavam sendo encurralados. Vão! Gritou Clara, mas antes que pudessem se mover, o homem do terno escuro deu um passo à frente. Você não sabe com quem está lidando, Lucas. Sua família inteira está imersa no que está acontecendo e você não faz ideia do que está prestes a ser revelado. O horror se espalhou pela sala. Lucas sentiu o frio subir pela coluna. O que você quer dizer? Ele precisava de respostas, na hora. Você quer saber sobre Ana? Ela é a peça principal em um jogo que vai muito além de qualquer um aqui, o homem respondeu. E a revelação cortou o ar como uma faca. Todo o seu passado está ligado a isso. Clara, sua esposa, sabia de tudo antes de... A frase ficou presa no ar. Lucas sentiu o chão sair debaixo dos pés. Antes de quê? A pergunta agonizava em sua garganta. Antes de sua morte, o homem respondeu. E as palavras foram como um golpe. Ana abriu a boca e o olhar dela se transformou, confusa e aterrorizada. O homem sorriu, satisfeito com o efeito que causou. Está tudo conectado, Lucas. E agora, essa criança, ela não é apenas uma criança. Lucas sentiu o pânico subir. O que você está dizendo? Ele precisou de um momento para processar, mas tudo parecia girar descontroladamente. A história que conhecia estava se desintegrando, e entre lágrimas e desesperos, uma nova verdade estava prestes a ser desvelada, revelando como as peças estavam interligadas em um tabuleiro de xadrez sombrio. Neste jogo, Lucas, Ana e até Clara eram dignos de uma última jogada que poderia mudar suas vidas para sempre. E ao mesmo tempo que ele se perguntava qual seria o próximo passo, a única certeza era que o destino deles estava ameaçado, prestes a desabar de formas que ele nunca poderia imaginar. O caos reverberava ao redor deles. Lucas segurava firme a mão de Ana, o coração quase saindo pela boca. As palavras do homem de terno escuro ecoavam na mente dele, como um tambor insistente. Ana não é quem você pensa que é. Aquela verdade pesada martelava seu cérebro. Clara, a mulher que ele amara, estava de volta, mas a situação não era um reencontro feliz. Era uma luta pela sobrevivência. Ele nunca imaginou que o passado dela o arrastaria para um labirinto tão complicado. Proteja-a! As palavras de Clara reverberavam, ecoando a urgência em seus ouvidos. Ana, precisamos ir agora! Lucas gritou, puxando-a para a saída. As paredes pareciam se fechar, os olhos do homem de terno fixos. Neles, uma cobra esperando o momento certo para atacar. Quando finalmente alcançaram a porta, um estrondo ressoou e o chão tremeu. Eles estavam sendo perseguidos. Mariana e Gabriel estavam atrás, mantendo-se firmes, mas Lucas não se virou. O foco dele estava em Ana. Era tudo o que importava. No caminho, ele se lembrou da fragilidade da vida, do que perdera
e do que precisava salvar. O sorriso de Ana, sua esperança, era tudo que ele tinha agora. Quando saíram para a rua, a luz do dia parecia cruel após tanta escuridão. O barulho de sirenes e gritos invadia o ar, e ele soube que o perigo ainda estava à espreita. Vem! Lucas puxou Ana em direção a um beco. Naquele espaço apertado, a adrenalina fez o tempo parar. Ele se virou para ver Mariana. E Gabriel se aproximando, ofegantes. O que está acontecendo? Perguntou Mariana. Ele estou atrás de nós porque ela é importante. Lucas respondeu, tentando conectar as peças confusas daquela história. A verdade se tornava um quebra-cabeça em que ele não tinha as bordas. Precisamos levá-la para um lugar seguro, Gabriel exclamou, a voz tensa. Há algo que você não sabe sobre ela, Lucas. Se isso continuar, tudo que amamos pode se perder de novo. Uma parte dele se despedaçava. Como assim? Ele questionou, esperando que a resposta não fosse tão devastadora quanto temia. E naquele momento, Ana se virou e encarou Lucas com determinação, os olhos brilhando. Eu quero saber a verdade. Eu não sou uma fugitiva. A força nas palavras dela cortou o ar. Isso pode não ser seguro, Ana. Lucas sussurrou, mas perdeu força diante da coragem dela. A luz ao redor parecia pulsar com a verdade não revelada. Clara interveio, seus olhos cheios de lágrimas e coragem. Ana, você tem que saber. A verdade pode te libertar. As sombras do passado estavam prestes a se dissipar. Em meio ao caos, a promessa de um futuro começou a tomar forma. O que você quer dizer? Ana perguntou. E a expectativa pairava entre eles. Você é, mais do que pensa. Seu passado moldou seu futuro, Clara disse, a voz firme, como se estivesse fazendo uma última oferta. Você é filha de uma linha que não pode ser ignorada. Mas você tem a chance de escolher o seu destino. A determinação de Ana cresceu e Lucas a admirou, buscando forças para apoiá-la. E eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Nós enfrentaremos isso juntos. A voz do homem de terno cortou o ar. Essa é a última chance. Não existe saída. Ele estava pronto, firme, como um adversário que conhecia cada movimento de um jogo mortal. Lucas se virou para Ana, a respiração pesada. Você está pronta? Ambos sabiam que este era o momento que decidiria o futuro deles. O mundo em volta parecia silenciar, todos os olhares presos neles. Ana respirou fundo. Sim, eu quero lutar pela minha vida, por nós. Enquanto as palavras dela preenchiam o espaço, Clara respirou aliviada, e o homem de terno pareceu hesitar. O desfecho seria doloroso, mas a conexão entre eles era mais forte do que qualquer sombra. Os olhares estavam fixos, a escolha feita. Tudo o que restava era a batalha que estava por vir. A verdade, a dor e a esperança se entrelaçavam, e no olho do furacão, eles avançaram para o desconhecido. E assim, naquele instante precioso, enquanto o caos ao redor se intensificava, a luz do futuro começou a brilhar. E se você se sentiu envolvido nesta história, se quer saber como tudo isso termina, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. Você também deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.